Olá, nessa aula sobre limites, nós falaremos sobre os chamados infinitésimos e infinitos. Vamos, na verdade, tentar classificá-los em função das noções de limites que já foram estudadas. Então vamos lá. Infinitésimos primeiro. Vejam, o que quer dizer uma função f de x, quando x vai para a, ela vai para zero. Quer dizer que ela, nas vizinhanças de x de a, quando você está com x muito próximo de a função f de x fica muito pequena, o que está expresso nisso daqui. Ou seja, o delta é suposto pequeno, isso aqui significa dizer que nós estamos nas vizinhanças, tá? Esse termo nós já vimos que é um termo muito importante. Então, quando o x está nas vizinhanças do a função f de x fica tão pequena quanto a gente queira, né? É só ir diminuindo o delta, que nós vamos conseguindo valores de epsilon tão pequenos quanto nós queiramos. Então ela é um infinitésimo nesse sentido, ok? Então vamos lá. A definição de infinitésimo é essa possibilidade de fazer o módulo da função ser tão pequeno quanto eu queira. Não sei se todos conseguem se recordar, mas isso aqui decorre da definição do limite, quando nós colocaríamos normalmente o f de x menos L. Né? Só que o L aqui, lembrar, né? Que o L aqui é zero, então fica só o módulo de x menor do que o epsilon. Para um epsilon maior que zero, mas nós estamos sempre pensando nesse epsilon como um valor extremamente pequeno. Ok? Tá bom. Então, quando você tem mais de um infinitésimo, evidentemente que se você tem um infinitésimo epsilon 1 mais um infinitésimo epsilon 2, isso dá um infinitésimo. Se você tem um infinitésimo epsilon menos um infinitésimo epsilon 2, isso também dá um infinitésimo. E se você tem um infinitésimo epsilon 1 e você multiplica por um epsilon 2, aí é que dá um infinitésimo menor ainda, ok? Então não tem problema somar, subtrair ou fazer produtos de infinitésimo. Agora, e se você tem uma divisão? Aí é um pouco mais complicado, porque tanto o numerador quanto o denominador estão indo para zero. Então nós precisamos saber de que maneira. Então a pergunta que se coloca aqui é como esse numerador e o denominador vão para zero. Eles podem ir, digamos assim, com a mesma velocidade, vamos dizer assim. É isso que está expresso no seno de x sobre x. Então, seno de x sobre x dá 1, justamente porque eles estão indo para zero, tanto o seno quanto o x, da mesma maneira, né? Com a mesma velocidade, foi o que eu chamei aqui. Eu poderia dizer com a mesma taxa. Mas outros casos podem acontecer outras situações. Então vamos caracterizar essas situações falando então da divisão quando nós temos infinitésimos. Então vamos supor duas funções. Essas duas funções elas são caracterizadas como infinitésimos por conta do que está aqui. Vejam que elas são infinitésimos no mesmo ponto, em torno do mesmo ponto, né, nas vizinhanças do mesmo ponto. E nós queremos saber como caracterizar um infinitésimo em relação ao outro, tá certo? Então, nós podemos escrever essa relação tentando achar uma constante c que seja finita, tal que a divisão da f pela g elevado a algum número n, ela é então essa constante. O que isso quer dizer? Significa que a f ela vai para zero com a mesma velocidade, da maneira que nós explicamos antes, do que a g elevado a n. Tá certo? Então essas duas vão para zero com a mesma velocidade, ou a mesma taxa, se preferirem. Então, isso aqui diz o quê? Que elas têm a mesma... elas são infinitésimos de mesma ordem. Mas como a g está elevada a um expoente em n, então nós dizemos que a f, com relação a g especificamente,
ela é infinitamente pequena de ordem n comparada com a g. É sempre uma comparação, tá? Sempre uma comparação. Então ela é infinitamente pequena de ordem n comparada com g. Isso porque está numa divisão, né? Se tivesse a função f sozinha, nós diríamos apenas que ela é um infinitésimo. Como está numa divisão, ela é infinitésimo comparado com um g. Né? Pode ser de ordem n, etc. Pode acontecer que tenha que se inverter aqui e colocar g no numerador e a f no denominador para conseguir esse n. Tá? Isso vai ser uma coisa que precisa ser analisada por vocês na hora de for considerar um problema específico. Então vamos ver uma informação extremamente importante, mas que de certa forma é um tanto óbvia, é a seguinte: que se você tem um quociente entre dois infinitésimos, e esses infinitésimos são compostos de termos que também são infinitésimos, esses termos você só precisa considerar aquele que é de ordem mais alta. Porque à medida que você vai indo para zero, aqueles que são infinitésimos de ordem muito alta, por exemplo, que vão, por exemplo, com x à quinta, comparado com x, eles vão se tornando pequenos muito mais rapidamente do que o x. Então você pode jogar fora e sobrar só os infinitésimos que ficam com a ordem menor, tá certo? Isso vai ficar mais claro quando nós formos fazer um exemplo, que é esse que está logo aqui embaixo, porque eu sei que menor e maior podem gerar um pouco de dúvida quando se fala de infinitésimo. Veja, nós estamos sempre pensando que o x está nas vizinhanças, tá? Vizinhanças, vou escrever assim, de zero. Quando o x está nas vizinhanças de zero, quem vai mais rápido para zero? É o x ao cubo ou é o x à quarta? X à quarta, né? X à quarta vai muito mais rápido para zero do que x ao cubo. Então você pode simplesmente desconsiderar esse termo que aqui está, tá certo? Porque ele está indo para zero com uma velocidade muito alta, comparado com x ao cubo, e no numerador você fica simplesmente com x raiz quadrada de x ao cubo. No denominador, você pode agora tentar transformar essa situação que aqui está. Vejam, não é absolutamente óbvia a possibilidade de você entender qual é o caráter infinitesimal de um logaritmo. Mas lembra que se eu tivesse isso aqui, ó, agora eu tenho que usar aquelas técnicas que nós já desenvolvemos. Então, se eu tenho isso daqui e tenho isso aqui, eu poderia escrever isso como sendo o logaritmo da função 1 mais 2x elevado a 1 sobre 2x. E a gente sabe que isso aqui é 1e, que é a base do logaritmo neperiano, e que, portanto, isso daqui é 1. Então, o que eu estou dizendo com essa igualdade a 1 aqui? Eu estou dizendo que o caráter, a ordem infinitesimal do logaritmo é a mesma ordem infinitesimal do 2x. Então, eu posso simplesmente substituir. E eu fico, então, com raiz de x ao cubo sobre 2x. E isso daqui dá um x elevado a 3 meios sobre 2x. E isso aqui fica, então, um x elevado a meio sobre 2. Nós temos aqui a ordem infinitesimal do nosso quociente, tá certo? Então, na verdade, a ordem infinitesimal da f com relação a g, ok? Então, essa é a maneira como nós calculamos essa relação de infinitesimalidade entre duas funções. Ok. Nós podemos agora pensar nos infinitos. Os infinitos, agora, o que acontece? É que nas vizinhanças de um ponto A, a função cresce infinitamente ou ela decresce infinitamente, né? Vai para menos infinito. Isso tem a ver com aqueles nossos limites, né? Limites infinitos, né? Que são as assíntotas, e eles eram definidos como? Que pensando no positivo, tá? Estamos pensando nesse aqui positivo agora,
que qualquer n maior que zero, existia um delta maior que zero, tal que se o x estivesse nas vizinhanças do A, a função f seria sempre maior que esse n. Tá bom? Então, nós estamos pensando agora, vamos pensar na outra opção, que é essa daqui, e dizer que, então, o equivalente, né, seria dizer que se o n, para todo n menor que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o x estiver nas vizinhanças do A, essa função é sempre menor do que o n, pensando sempre negativamente, né? Então, nesse caso que nós estamos aqui, nós estamos com a função indo para menos infinito. Então, à medida que você vai pegando o x menor aqui, ela vai crescendo assim, né? Ela vai se tornando cada vez mais negativa, crescendo em módulo, né? Vai se tornando cada vez mais negativo, ok? Eu posso juntar essas duas coisas na exigência do módulo, né? Eu posso pegar e dizer que ela é um infinito, seja positivo ou negativamente, juntando essa possibilidade com essa daqui, que em termos de módulo é simplesmente dizer que a f é maior do que o módulo de n, tá bom? Então, nos dois casos isso vai ser verdade. Então, nós podemos ver como é que isso pode ser pensado, pegando dois exemplos que estão aqui. Então, nesse primeiro aqui, nós estamos falando de infinitésimo, porque nós estamos falando de infinitamente pequeno. No segundo caso, nós estamos falando de infinito, porque nós estamos falando de infinitamente grande. Se nós queremos entender a característica do infinitesimal desse seno de x sobre x, quando x vai para infinito, não zero, tá? Quando x vai para infinito, então o que eu tenho que reconhecer? Eu tenho que reconhecer que isso aqui é menor que epsilon. Como é que eu faço isso? Eu lembro que o módulo de seno de x ele é menor do que 1, né? Menor ou igual a 1. Então eu posso representar esse módulo aqui, que eu vou escrever aqui de novo, seno de x sobre x, ele é menor do que 1 sobre x, né? Menor ou igual que 1 sobre x. E se eu quero que ele seja menor do que epsilon, o que eu tenho? X tem que ser maior do que epsilon. Ok? Então, o que eu estou falando aqui? Ó, x tem que ser maior do que epsilon. O epsilon, na verdade, é o nosso n, tá certo? Se eu escolher o n igual a epsilon, aquela propriedade de que n maior, aqui no caso, maior do que, perdão, n maior que 1 sobre epsilon, né? Claro, n maior do que 1 sobre epsilon, maior ou igual, nós vamos então ter essa situação aqui, escolher só maior, certo? Então, com isso a gente consegue mostrar que a função, ela nesse caso aqui, ela vai se tornar uma função infinitamente pequena quando o meu x estiver indo para o infinito. Então, a minha relação aqui é uma relação no x, tá certo? O x, esse x aqui, que seria x ser maior do que 1 sobre epsilon, né? Então, x é grande, tá? E a função aqui, porque na verdade ficou igual, né? Isso aqui é 1 sobre epsilon, né? 1 sobre epsilon, tá? Essa relação aqui. Então, essa função vai ser o quê? Essa função vai ser 1 sobre x menor do que epsilon e, portanto, ela vai ser um infinitésimo. Eu podia ter colocado um módulo aqui, mas eu sei que eu estou no positivo, né? Então não preciso. Então, resumindo, a função módulo de seno de x sobre x será menor do que epsilon, fazendo todos os cálculos que foram apresentados, quando x for maior do que o 1 sobre epsilon, ou seja, quando eu estiver próximo do infinito por 1 sobre epsilon, tá certo? Então ela se isso aqui é verdade,
pode ser feito verdade, né? Tomando x cada vez maior, então ele é um infinitésimo. No segundo caso, nós temos a seguinte situação. Eu tenho a função 1 sobre x menos 2, e agora eu estou fazendo o x tender para 2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que tentar, de alguma maneira, bom, eu sei que o meu x está próximo, está nas vizinhanças, né? Vizinhanças de 2. Do ponto de vista do limite, o que eu quero procurar? Eu quero procurar um n maior que zero, tal que a função f seja maior que n, sempre que x menos 2 em módulo for menor que delta. Tá certo? Então, lembre-se que eu quero mostrar que isso aqui, para ela ser infinitamente grande, tem que ser maior do que n, com esse n, com essa característica que aqui está. Para que isso seja verdade, eu tenho que mostrar que módulo de x menos 2, fazendo a inversão aqui, seja menor do que 1 sobre n. Tá certo? Então, se o módulo de x for maior que 1 sobre n, for menor que 1 sobre n, ou seja, se eu estiver cada vez mais próximo da vizinhança de 2, quando eu aumento o n, tá certo? Então eu tenho a minha função com essa característica que aqui está. Ou seja, se eu faço essa relação, eu me dou conta de que o delta tem uma relação com o n, simplesmente da forma delta é igual a 1 sobre n. O que isso quer dizer? Que quanto menor for o delta, então quanto menor for o delta, maior será o n. Mas esse n exatamente está nessa relação aqui com a função. Então, quanto menor for o delta, maior será a função. Então, ela é uma função que está associada ao infinitamente grande. Ok? Então, essas análises, na verdade, elas decorrem das definições de limites, mas não custa nada entendê-las de forma separada, perceber o que significa um infinitésimo, né? E principalmente comparação de ordens de infinitésimo, um infinitamente pequeno ou então um infinitamente grande. Ok? Então é isso, obrigado por assistir.